Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC e Drives. No vídeo anterior eu mostrei o funcionamento do bloco Move relativo. Nesse vídeo eu vou mostrar o funcionamento do bloco Move absoluto. Então eu vou mostrar também a diferença que há entre esses dois blocos de posicionamentos, o bloco Move absoluto e o bloco Move relativo. Então para eu conseguir mostrar a diferença que há entre esses dois blocos, eu modifiquei um pouco a minha bancada aqui para facilitar a explicação. Então eu instalei uma correia dentada que está acoplada aqui ao meu motor e eu coloquei também uma régua graduada. Então essa régua ele está mostrando o número de voltas do motor. Então eu tenho aqui ele na posição 0, posição 1 e posição 2 voltas. Então se eu der uma volta aqui nesse motor, ele vai exatamente parar aqui no valor 1 e 2 voltas lá no valor 2. E para adiantar um pouco esse vídeo também, eu já deixei alguns parâmetros alterados. Na verdade foram só esses três, né? Eu coloquei o P204 em 13, que eu faço o reset de todos os meus parâmetros, inclusive dos programas CLP, caso ele tivesse algum ali dentro do meu servo. Logo após o reset, eu mudei o parâmetro 385, onde eu escolho o modelo do meu motor. No meu caso aqui, eu estou escolhendo o modelo 21, que corresponde a esse motor que eu tenho aqui na bancada. Então esse dado aqui está no manual, eu já mostrei nos vídeos anteriores para vocês. E o último parâmetro que eu alterei aqui foi o P202 no valor 4, onde eu informo que o servo vai operar pelo ladder, ou seja, o ladder que vai comandar esse servo aqui. Então os parâmetros foram só esses três mesmo que eu alterei. Bom, voltando aqui ao meu WPS, eu vou abrir uma nova configuração, vou chamar aqui de aula 4, posicionamento. Nome do recurso, vou colocar como SCA06. Aí eu venho, clico em próximo. Nessa tela eu clico em testar. Então eu já estou com o meu cabo USB conectado, por isso que ele já reconheceu o meu servo aqui, versão 2.11. Posso clicar em próximo. Nessa tela o dispositivo ele já preencheu aqui para mim que eu estou utilizando um SCA06, versão 2. Então eu posso clicar aqui em próximo. E nessa última tela eu nem preciso mudar o modelo do meu motor, porque o meu servo já está parametrizado. Então eu posso só clicar em finalizar. Aqueles parâmetros não vão fazer diferença para mim. Então meu projeto já foi criado, eu vou abrir aqui, entro em programa, diagrama ladder e abro aqui o meu main ladder. Bom, já estou com o meu main ladder aberto, então agora eu vou fazer um programa praticamente idêntico ao que eu havia feito na aula anterior. Eu vou fazer ele de novo, justamente para poder mostrar novamente onde que vocês acham blocos e dando mais detalhes sobre eles. Então primeira coisa, eu vou colocar aqui um bit para fazer o meu habilita. Agora eu aperto a tecla F. Eu vou lá no Motion Control Command, vou escolher meu MC Power. Deixo ele selecionado como eixo real mesmo, que o eixo real, como eu já havia dito para vocês, é referente ao meu motor. Então, quem que eu quero que faça o habilita? Eu quero que faça habilita exatamente aqui no meu motor. Eu vou aproveitar para ficar um pouco diferente, eu vou criar um bit chamado habilitado. Quando eu habilitar esse servo, eu vou ter a minha resposta que meu servo realmente está habilitado aqui na frente. E aí eu só vou liberar os comandos caso o meu servo estiver habilitado. Se eu não tiver habilitado, eu não vou nem liberar os comandos. Então eu vou colocar uma linha aqui embaixo. Vou utilizar aquele meu bit habilitado, ou seja, só vou executar essa linha se o meu drive estiver habilitado. Então agora eu vou inserir um botão aqui, né? Mas esse botão vai ser um botão virtual. Eu vou forçar ele pelo ladder, porque eu já tirei aquela minha DI1 que eu estava utilizando. Então eu vou colocar aqui como botão Move relativo. E agora eu vou inserir o meu bloco Move relativo. Então eu aperto a tecla F, vou lá em Motion Control Move e escolho aqui o meu MC Move Relative. Nos parâmetros eu vou colocar aqui como eixo real. Em Continuous Update eu vou deixar o Rising mesmo, que é toda a borda de subida, ele atualiza meu bloco. Na distância eu não vou colocar um valor fixo, eu vou deixar uma variável aqui. Então eu vou criar uma variável como distância relativo. E a velocidade eu vou trocar essa velocidade padrão que ele me informa aqui por uma variável também, justamente para eu conseguir alterar a velocidade durante o meu posicionamento. Então eu vou colocar aqui como set point de velocidade.
Buffer Mode eu vou deixar como aborting. Bom, meu programa já está pronto com o Move relativo, então eu vou transmitir meu programa já para fazer um teste inicial só para ver se está tudo funcionando. Então aperto a tecla F8, mando compilar meu programa, ele deu 0 erros, 0 avisos, então aqui eu posso selecionar tudo e mandar clicar em OK. Ele já transmitiu meu programa, agora eu posso colocar ele em online e fazer um teste. Eu vou deixar ele nessa posição 1 mesmo, eu só vou clicar aqui em habilita. A partir do momento que eu habilitar o meu motor, ele vai ficar travado naquela posição, né? Então ele está travado agora na posição 1. E eu vou mandar esse meu motor girar numa distância aqui de 0,25 voltas. E eu vou colocar uma velocidade para ele aqui também, uma velocidade de posicionamento. Eu vou colocar de 10 RPMs, para ficar bem lento, para a gente conseguir enxergar também, né? E aí agora eu forço esse bit move relativo justamente para eu conseguir executar esse posicionamento. Então eu coloco ele para true e eu já consegui ver meu posicionamento sendo efetuado. Então o move relativo ele funciona exatamente dessa forma. A partir do ponto que o motor está parado, ele vai girar o número de voltas que eu determinar aqui. Então eu mandei ele girar 0,25 voltas. Toda vez que eu der um pulso nesse bloco, ele vai girar mais 0,25 voltas. A partir do ponto que ele está parado, que no caso agora ele está parado nessa posição. Então se eu mandar ele girar 0,25 voltas, ele vai girar a partir dessa posição aqui. Então eu vou ativar esse bloco novamente. Vamos mudar ele para true. Pode ver que ele avançou mais 0,25 voltas. Se eu acionar ele de novo, ele vai andar mais 0,25 voltas e assim por diante. Uma coisa que eu não mostrei no vídeo anterior foi caso eu quiser fazer o movimento contrário, né? Então aqui eu estou girando sentido horário. Meu motor está girando sentido horário, por isso que eu estou avançando aqui. Se eu quiser girar sentido anti-horário, eu simplesmente coloco uma distância negativa aqui, ó, menos 0,25 voltas. Então eu vou fazer um movimento agora de menos 0,25 voltas. Então ele está retornando agora, menos 0,25 voltas, ele vai andar mais menos 0,25 voltas. E eu vou mudar agora a distância, eu vou colocar 0,5 voltas. Ou seja, eu vou girar menos meia volta. Beleza, ele terminou já de posicionar, está em 0,75. Então se eu mandar retornar 0,75 voltas... Se eu mandar retornar agora 0,75 voltas, ele vai retornar agora para o ponto zero, né? Bom, então em relação ao move relativo está tudo certo. A gente já viu que está tudo funcionando, ele está girando sentido horário e sentido anti-horário. Então eu já posso fechar aqui o meu monitoramento e vou modificar meu programa. Então eu vou inserir mais uma linha agora, colocar também o bit habilitado. Vou colocar aqui um botão Move absoluto. E eu vou adicionar o meu bloco agora, Move absoluto. Então vou lá no Motion Control Move e escolho o MC Move Absolute. Eu vou só esconder a bancada um pouco aqui para ele não ficar na frente do bloco enquanto eu preencho ele. Então o meu eixo vai ser o eixo real. Ele tem basicamente as mesmas opções do Move relativo. Ó. Continuous Update, eu vou deixar o Rising também, que é a borda de subida. Position, aqui é o número de voltas que eu quero girar, né? Então eu vou criar uma variável chamada distância. Eu vou criar uma variável diferente da que eu criei lá em cima. Eu vou criar como distância absoluto. E o Velocity eu vou alterar aqui também, eu vou deixar a mesma variável que eu já criei aqui em cima, que é o setPoint velocidade. Então ele já achou aqui para mim, eu só seleciono ele. E o Buffer Mode eu vou deixar aborting também. Pode ver que as opções são praticamente idênticas aqui, né, dos dois blocos, só que o funcionamento dele é bem diferente. Então eu vou voltar aqui com a minha bancada. Só que antes de fazer o download aqui do meu programa, eu vou ter que fazer mais uma alteração. Porque, né, minha régua aqui, eu não tenho um sensor nessa régua para informar que esse aqui é o meu ponto zero. Então o motor não sabe que esse aqui é o ponto zero, né? Eu poderia ligar a minha bancada, por exemplo, nessa posição aqui. Então o motor ele não tem como saber qual que é a posição zero desejada. Então o que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ligar a minha bancada aqui no
eu vou habilitar a minha bancada aqui nessa posição 0, só que no momento que eu habilitar a minha bancada, eu vou forçar um valor 0 para ele. Então eu vou mostrar mais um bloco para vocês, que é um bloco que faz justamente esse zeramento aqui do meu motor. Só que dessa vez eu estou fazendo zeramento manual, né? Mais para frente eu mostro utilizando um sensor, que seria exatamente uma maneira que a gente faria aí numa aplicação real, né? Então eu vou vir aqui abaixo do meu bloco habilita, eu vou pegar esse sinal aqui do habilitado, eu vou pegar uma borda de subida do sinal habilitado, então toda vez que eu habilitar o meu motor, eu vou fazer com que ele assuma que aquele é meu ponto 0. Então para isso, eu vou adicionar um novo bloco aqui que está dentro de Motion Control Home, chamado MC Home Direct. Então esse MC Home Direct, ele força um valor para aquele motor. Então eu vou forçar qual o valor para aquele motor? Eu informo justamente aqui. Na hora que eu habilitar o meu motor, eu quero que ele assuma que essa posição que ele habilitou seja a posição 0 aqui. 0 voltas no caso, né? Então feito isso, o meu motor agora sim, meu motor já sabe que na hora que eu habilitar ele vai assumir que aquela posição que ele habilitou é a posição 0. Então eu já posso transmitir meu programa e para fazer um teste. Beleza, já fiz o download, vou entrar em modo monitoração. Só vou reduzir um pouquinho o tamanho da minha bancada aqui para os blocos ficarem todos visíveis, né? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que deixar ele na posição 0 antes de habilitar. Então, deixei ele já manualmente na posição 0. Eu venho aqui no meu bloco habilita e habilito ele. Então, ele já deu um pulso aqui no MC Home Direct. Então ele já sabe que essa é a minha posição 0. Ele assumiu que essa é a posição 0, né, do meu motor. Bom, então vamos ver o bloco Move absoluto funcionando agora, né? Eu vou programar uma distância. Vou programar também uma velocidade para esse posicionamento. E aqui eu vou forçar o bit para que ele execute o bloco Move absoluto. Então, a primeira coisa, eu vou colocar uma velocidade aqui de 20 RPMs. E nesse campo eu vou colocar a distância desejada que eu quero que ele faça um move absoluto. Então eu vou colocar, por exemplo, meia volta, 0.5 voltas, e vou ativar o meu bloco move absoluto. Ativei meu bloco. Então o que aconteceu aqui? Ó? Na hora que eu ativei meu bloco, ele saiu de 0 voltas. Como eu programei meia volta, ele andou meia volta e parou aqui nessa posição. Até aí o funcionamento é idêntico ao do move relativo. A diferença é justamente essa. Se eu mandar ativar esse bloco novamente, olha o que acontece aqui. Eu ativei o bloco novamente. Ele não fez nada, né? O meu motor continuou parado. Então por que ele ficou parado, né? Porque o bloco Move absoluto, eu não estou informando aqui quantas voltas que eu quero girar. Eu estou informando a posição que eu quero ir. Então aqui eu falei para ele que eu quero ir para a posição de meia volta no meu motor. Ele já está na posição meia volta do meu motor, por isso que ele não fez nada. Por isso que ele ficou parado. Então olha que interessante, eu informo no bloco Move absoluto a posição que eu quero ir. Então se eu quiser, por exemplo, ir para essa posição aqui, para a posição 1. Meu motor atualmente está na posição meia volta. Eu quero andar meia volta só até ele chegar na posição 1. Eu simplesmente informo aqui direto a posição que eu quero ir. Então eu quero ir para a posição de uma volta. Coloquei uma volta aqui na minha distância. Na hora que eu mudar esse bloco aqui para true, ele vai buscar aquela uma volta. Então novamente, eu quero, por exemplo, agora eu quero ir para essa posição de 0,25 voltas. Eu não preciso programar uma posição negativa igual eu fazia no move relativo. Eu simplesmente digito esse valor aqui, ó. Eu quero ir para 0,25 voltas, então eu digito 0,25 voltas aqui, ó. Digitei 0,25 e mando ativar o bloco. Então agora eu vou deixar os dois moves trabalhando aqui, né? Eu vou colocar o meu move relativo aqui do lado e vou ativar ele também. Então eu vou colocar a mesma distância aqui de 0,25 voltas. Ó. Os dois blocos estão programados em 0,25, só que do meu lado esquerdo aqui eu tenho o meu move absoluto e do meu lado direito eu tenho o meu move relativo. Então agora eu vou ativar meu move relativo em 0,25 voltas. Então eu ativei ele aqui, ó. 0,25 voltas, se eu ativar ele novamente, ele vai andar mais 0,25, mais 0,25 e assim por diante.
Então agora com os dois moves acho que fica mais fácil entender a diferença, né? O bloco move relativo ele sempre vai andar à distância em relação à posição atual do motor, e o bloco move absoluto ele vai sempre buscar a posição destino aqui. No meu caso eu vou buscar essa posição de 0,25 voltas. Então se eu ativar meu move absoluto agora, ele vai sempre retornar para essa posição aqui, ó. Então vamos lá, ativei meu bloco move absoluto. Ele buscou a posição 0,25 voltas. Se eu ativar ele novamente, ele não vai fazer nada porque ele já está na posição 0,25. E mostrando agora novamente o move relativo, ele também está em 0,25 voltas. Então ele sempre fica andando 0,25 a partir do ponto anterior. Bom pessoal, espero que essa diferença entre esses dois blocos tenha ficado claro aí para todo mundo. Então tem situações que é melhor você utilizar o bloco move relativo e tem situações onde é melhor você utilizar o bloco move absoluto. Então não existe bloco melhor ou pior, existe bloco adequado para aquela situação da sua máquina. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Vocês podem deixar dúvidas, sugestões ali nos comentários que eu estou sempre respondendo. Não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado e até um próximo vídeo.